Luiz Castro muito próximo do Santos. Benjamin Rolhezer, vem ou não vem? Neymar, renova ou não renova com o Hilal? Tô aqui com o meu amigo Gabriel para falar um pouquinho desse giro de notícias do Santos de hoje, dia 26. Fala aí, Gabriel. E aí, meus queridos? Bom, dia 26 de novembro de 2024, um dia muito incomum, né? Nesse ano do Santos, que foi uma tragédia. Muito movimentado o mercado da bola aí pegando fogo e eu posso dizer que empolgou, hein? Hoje o dia empolgou. Pode ser cortina de fumaça? Pode, mas deu uma empolgada pelo menos, né? Provavelmente a maioria de vocês deve estar vendo o vídeo no dia 27, né? Mas são informações quentes aí. A gente tá gravando isso aqui à noite. Inclusive, já começou o jogo do nosso rival aí, Palmeiras. Será que como é que tá o Palmeiras lá? O Cumba. Ok, então vamos lá, a primeira notícia aqui, Marcelo Teixeira sobre Luiz Castro, tudo caminha para um desfecho favorável, falando aí Lucas Mussetti, né, que tem muita credibilidade entre a torcida santista. E aí, Gabriel, Luiz Castro, que é um nome interessante, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ele. Cara, um nome muito interessante. Queridos amigos, eu só confio no Lucas Mussetti, né? Tem até aquele meme, né? O principal setorista. Viu essa fala do próprio Marcelo Teixeira, de fato. Eu só comemoro, meu amigo, quando ele estiver na Vila sendo apresentado, ele lá. E assim, de longe, pra mim, tirando o Sampaoli ali, que acho que o Sampaoli, nem o Sampaoli tem tanta aceitação quanto o Luiz Castro. Eu acho que ele é talvez o candidato ali a treinador do Santos que tem mais aceitação da torcida, né? Fez um Luiz grande Castro, trabalho no Botafogo, Ele demorou um pouquinho, então ele demorou um pouquinho pra engrenar no Botafogo, mas quando engrenou, né, foi muito bem, e acabou abandonando o barco, mas também com a chamadinha ali do Cristiano Ronaldo. Será que vai dar a chamadinha pro CR7? CR7 Neymar? Simplesmente. E aqui completando, né, com o de olho no peixe, falando aqui que o presidente Marcelo Teixeira confirmou aí as informações que eles trouxeram mais cedo sobre as negociações com Luiz Castro. O Santos está otimista com o acerto e tenta fechar um contrato de 2 anos com o técnico. E também vale ressaltar que no total da operação ali por mês, seriam 2 milhões. Pro técnico e também pra comissão, né? Eu cheguei a dar uma olhadinha ali na matéria do Globo Esporte. E eles falam... Chega a 4? Não, 2 milhões. 2 milhões por mês. Milhões pra total. Ele, no total, por mês. Pra ele e pra comissão técnica dele também. Então já é um pacote ok, né? A gente precisa de um técnico de alto nível, né? A gente já passa anos aqui quebrando galhos com os treinadores. O Cuca faz um excelente trabalho em campo, mas é um cara totalmente inconstante de largar projetos. O Luiz Castro teve o caso de largar o projeto do Botafogo, mas totalmente diferente do que o Cuca vem fazendo, por exemplo, né? Aquele caso, polêmica, né? Não, não vale a pena. Já deu o que tinha que dar no Santos, não saiu tão bem quando foi, né, lá a Libertadores a final, e aí depois falou que ia cuidar, né? Ele sempre tem aquela historinha, vou cuidar de problemas pessoais, e aí ele aparece no rival, né? Então, deixa o Cuca pra lá. Ele tinha uma grande rejeição da torcida do Cuca, acho que era bem dividido ali, então foi melhor mesmo. Vamos procurar novos rumos, né? Luiz Castro parece ser uma boa opção. Eu acho que ele, inclusive, é um dos que tinha mais rejeição da torcida, e tá certo. Tá? Não quero o Cuca jamais, mas assim, eu acho que com certeza o Luiz Castro é o cara mais querido aqui, que vai ter melhor aceitação. Pela primeira vez, assim, depois de muito tempo, a gente tá vendo um técnico com a cara do Santos Futebol Clube, que parece entender ali o meio de jogar do clube. Então, eu tô empolgado, cara. Se fechar, eu vou ficar muito feliz com o Luiz Castro. Pode ser que seja um desastre, mas pela primeira vez a gente tá investindo de verdade num técnico, acho que desde Sampaoli, né? Sampaoli foi o último técnico de ganhar balas, com nível bom, né? Com nível bom, com nível alto, que entende de tática, que entende de futebol, né? E aqui, aproveitando, eu trouxe aí um pouquinho do retrospecto do nosso querido Luiz Castro nos últimos anos, né? Ele começou ali no começo dos anos 2000. Só que eu resolvi trazer mais do final, né? De 2016 pra frente, porque não teria muito sentido trazer lá de 2002, 2003, que o cara vai evoluindo. Então, uma coisa que eu observei, além do alto número de vitórias que a gente vê na maioria dos trabalhos dele, tudo bem que na maioria das vezes também é treinando times bons, mas, por exemplo, ali, ó, no Vitória, no Chaves e no Riave, ele também tem bons números, né? São trabalhos mais anteriores. Só que outra coisa que eu observei é que ele costuma ficar pouco tempo nas equipes, ó. Pode ver ali no Riave. Ele começa em novembro de 2016 e sai em junho de 2017. Aí no Chaves, ele começa em junho de 2017 e sai em junho de 2018. Aí no Vitória, a mesma coisa, ó. Ele começa em junho de 2018 e sai em junho de 2019. Aí no Shakhtar, ele ficou mais tempo, né? Teve um belo trabalho no Shakhtar, 84 vitórias. Então, ele foi... 84 jogos, 51 vitórias, né? Inclusive no Chaves ele mais perdeu que ganhou, mas é o Chaves. É verdade, né? eu tava olhando errado, ó. É a fileira verde, isso mesmo. No Chaves ele não foi tão bem, realmente. No Rio Ave, mais ou menos. Eu tava olhando... Verdade. Bem observado, eu tô brisando. Aqui no Vitória também ele foi mais ou menos. Mas aí a partir do Shakhtar pra cima, ele já começa a ter um retrospecto melhor, né? Já começa ali no Botafogo também um retrospecto ok. No Al Nassr ele não vai tão bem, mas o que eu mais observei aqui foi em relação
ao tempo de trabalho dele, porque ele costuma não ficar muito tempo, não permanecer muito tempo. E pro Santos, que precisa de um projeto mais longo, né, acaba... Isso pode cair por terra o que eu falei do Cuca, né? Então ele pode ser o nosso Cuca português, né? O Tuga, o Cuca-Tuga. Mas acho que não vai ser o caso. Se o Santos amarrar um contrato de 2 anos e ele acabar rendendo em campo... Vai acabar ficando pelos 2 anos, né? Vai acabar... A gente não pode garantir além disso, mas... Cara, eu torço muito, velho. Eu lembro muito do Botafogo dele do ano passado, que começou mais ou menos, mas depois quando engrenou, meu pai, foi pra cima. Foi muito bem, velho. O time decaiu depois que ele saiu, né? Quando ele saiu, o time... demais. O próprio El Nasser, que fala que não foi muito bem, pelos números aí, ele foi bem demais, sabe? Mas não vi jogos do El Nasser. É porque é uma liga muito fraca, né? E o El Nasser tem um time muito forte, tá ali no top 3. Então, em tese, ele tem que ganhar a maioria dos jogos. Então, ele acabou não indo tão bem, tá ligado? Que tem 9 derrotas e 9 empates. Mas no Botafogo, ele fez um belíssimo trabalho. Eu acho que é um bom treinador e um bom tiro, assim, pro Santos pra planejar o novo campeonato, né? Acho que a gente tá precisando dessa renovada. Sair daquelas mesmices de mesmo... Não, chega. Então, aqui, ó, e aí... Eu trouxe algo curioso que eu falei, pô, vou falar sobre isso. É muito louco, né? Porque ontem, dia 25, aqui, ó, a matéria, a manchete do Mussete. Santos cancela papo com Cuca, elogia Renato Gaúcho e vê Luiz Castro difícil. E olha como é tudo muito aleatório no Santos. Isso aqui é de ontem, né? Do dia 25. E hoje já mudou totalmente. O Santos já tá forte e tá muito perto de fechar com o Luiz Castro. Então, eu quis trazer mais essa aleatoriedade do Santos, que é muito louco as coisas. Pode ser que também nem feche, né? Tem esse caso também. Mas tá próximo. E eu acho assim, eu acho que esse é o futebol e eu acho positivo isso também, sabe por quê, velho? Porque isso demonstra que meio que foi na calada da noite. Isso saiu ontem, só que pro empresário dele que esteve na Vila Belmiro hoje, né, no CT, pra poder ver as estruturas do clube, e trocar uma ideia, 11 horas de viagem ali pra Portugal, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, ou seja, ontem, pro cara sair de Portugal e vir pra cá, alguma coisa já teve, sim. Então, inclusive, até o que a Gabi Brino falou que ela apura que não avançou nada. Bom, se o cara esteve de fato na Vila Belmiro, avançou alguma coisa. O cara não vai sair de Portugal pra vir pro CT aqui do Santos pra não ter avançado nada, só vou lá de passeio. Não, avançou alguma coisa. Então, pelo que eu entendi, né, eu acho que até sexta, pelo menos foi o que eu vi na matéria do Globo Esporte, a gente pode ter uma resposta ali, tanto positiva quanto negativa. Porque agora o empresário vai lá, vai voltar e vai trocar uma ideia com o nosso querido Luiz Castro. Então é isso daí mais ou menos que a gente tem. Ele tem outras propostas. Então, Corinthians de olho, né? É isso que preocupa. Então, vamos ver, né? Porque pode acontecer o que aconteceu com o Marcelo Bielsa, né? Também que tava naquele clima de tá quase não sei o que, isso aqui chegou na hora. Sempre quando o cara tá muito próximo, aí do nada... Mas vamos esperar. Tudo indica que ele vai ser o técnico do Santos, pelo que os setoristas estão trazendo. Mas vamos esperar. E agora falando de negócio que mela, não mela, falar aqui do Benjamin Rollieser, eu já vi gente falando Rohezer, né? Já vi vários nomes. Seja o que for, o atacante que atualmente está no Benfica. Ele que começou lá no River Plate, depois foi pro Estudiantes. Aí no Estudiantes ele chegou a ser emprestado pro Benfica e depois o Benfica ele resolveu adquirir o jogador. É um jogador ali, um ponta direita, também faz o meio e pelo que eu vi ali no Transfer Market, ele também pode fazer atacante, mas acho que não é tanto a dele. Eu cheguei a ver uns vídeos, né? Eu e o Gabriel, a gente não acompanha o grandioso campeonato argentino, sendo sincero com vocês, mas a gente chegou a ver uns videozinhos dele ali. Nada muito impressionante, parece ser um jogador ok, mas eu vi ele atuando um pouco tanto pelo meio quanto pela ponta direita, né, que é onde eu acho que ele joga mais, e ele é um cara que é canhoto, então você vai ver ele sempre cortando muito pro meio e tentando buscar o chute, né, Gabriel? Isso, exatamente. Eu tava até falando pro Vitor aqui, não me empolgou muito os highlights, né, aquele vídeo de música eletrônica, mas às vezes engana, mas também não quer dizer nada, porque já cansei de iludir com o jogador com highlight bom. Sim. O lá que veio da Colômbia, aquele que veio da Colômbia, me iludiu, ele tinha um chutaço. Um magrinho, raquítico. O que foi, deitou em cima do São Paulo esses tempos, né? Esqueci o Johnny. Eu não lembro exatamente o nome dele. Mas ele chegou aí... Johan Julio. Não foi nem ele, foi o que veio da Colômbia, pô. Que veio recente, que a gente tinha mais esperança que era o novo meia ali e tal. Ah, Daniel Ruiz. E aí Daniel foi uma decepção. Com isso não dá certo no Santos. Já tem que cortar esse nome pela raiz. E tem um contraponto, né, que foi o que a gente falou aqui, que o André Hernan falou que não vai ter isso daí, nada de Rollieser no Santos, Botafogo também tentava, e ele descartou, falou que há 2 semanas o Benfica recusou uma oferta de 10 milhões de euros da MLS pelo jogador. E, inclusive, isso daqui vai junto com uma matéria de um jornal de Portugal, que falou também a mesma coisa. Eu cheguei a ver essa matéria agora há pouco, e também falou que essa mesma coisa aqui que o André Hernan tava falando. Eu acho que ele confirmou, acho que foi junto com o UOL, não sei se foi uma parceria, mas eles também confirmaram essa informação, que o Benfica ele fez um investimento de 10 milhões de euros, e essa proposta da MLS, ela traria de novo os 10 milhões de euros. Só que eles negaram, e aí
o Santos e o Botafogo tentaram também um empréstimo e, segundo o jornal e o André Hernan, que é um cara muito capacitado também, eles, né? O de olho no peixe também é uma grande fonte, então fica, né? Como é que fica aí? A famosa rinha de setoristas, né? Tem o Wagner Frederico também, o Lucas Costa, que deu o furo ali primeiro. Então, cara, é assim, é aquele negócio, esperar pra ver, eu queria muito que fechasse, apesar de não me empolgaram os highlights. É um atleta que já jogou em grandes clubes da Argentina, está lá no Benfica, e o Benfica fazer jogo duro pra vender, isso demonstra que o cara tem nível tem uma certa qualidade. De estar lá no clube. Tem um papo de que tem contratações que vão ser bancadas pela patrocinadora, né? Do Santos, a Viva Sorte, ou a Bisa, não lembro, acho que vai ser a Viva Sorte. Benfica recusou o empréstimo, recusou um pagamento que era tipo, paguei por 10 milhões, vou vender por 10 milhões. Talvez eles queiram lucrar em cima. Pode ser que o Santos esteja visando pagar mais. A gente não sabe. Bom, vamos ver. Vamos esperar, né? Vamos ver o desandar. Mas aqui foi mais pra gente discutir. A gente não conhece muito o jogador, não tem muito o que a gente falar, mas dentro do que a gente viu, parecia ser uma peça importante. Só que a gente tá nesse contraponto. Tem uma parte de fontes confiáveis do Santos que falaram que ele vem, e outra parte que é o André Hernan. E esse jornal português, que também são confiáveis. O André Hernan, né, com uma carreira aí bem grande no jornalismo esportivo, falando que não vem, e ele cravando, né? Não. Então, ele tá jogando ali a carreira dele também, né? Tipo, o nome dele, né? É assim, cara, é difícil a gente ver isso, porque normalmente quando se dá uma notícia de fontes confiáveis, vamos dizer, hoje o Diário do Peixe é uma fonte super confiável, um cara que faz um trabalho super sério lá, é uma fonte muito forte, o Wagner Frederico também tem feito um grande trabalho nos últimos anos. Lucas Costa tem aprendido, né? A gente até brinca que o Lucas Costa errou muito no passado, agora ele, acho que eu vejo ele mais contido, ainda assim dá uns erros dele, mas eu já mas é normal, né? O molecada às vezes também pega muito em cima dele. Isso também, isso é verdade. Tem que ser mais calmo com ele. Ter paciência. E assim, então, tipo, e ver o André Hernan, que é um cara global, né? Já foi da Globo, assim, gravando. Então vamos ver, né? Aquela parada. É aquela briga do Merlo com o Fabrício Romano, né? Na questão do Neymar. Você chegou a ver isso aí? É que o Fabrício falou que o empresário dele, né? Então ele não deu aquela cartada total, né? Aqui já é mais pesado, que o André Hernan falou que não vai ter nada, né? Mas o Merlo bancou, mas né? Assim, o Merlo bancou, Ele falou, eu sei das minhas fontes e o tempo dirá quem tá certo. Ou seja, botou o nome dele pra jogo. E daqui a pouco a gente vai falar de Neymar, hein? Vamos lá. Então vamos pra próxima? Bora. Agora a gente vai falar aqui do nosso querido Júnior Bozella, que também tem a ver com esse caso do Roliezer. Eu até coloquei aqui, ele é assessor especial da presidência, o nosso querido Roliezer. Roliezer não, eu tô até confundindo. O Bozella. E ele tava lá em Portugal, foi ver esse jogo do Benfica. E a gente acredita, né, que como tem todo esse negócio aí com o Roliezer, que também foi pra isso, o pessoal até brincou, o Arthur, que é um cara que é relevante lá no Twitter, que fala bastante sobre o Santos, ele brincou ali, caraca, o Santos vai acabar trazendo Di Maria, óbvio que num tom de brincadeira, mas teve todo esse alvoroço aí, e esse assessor, né, o Bozella, que também é deputado estadual, se eu não me engano, não, federal, ele acompanha o Marcelo Teixeira ali em algumas reuniões e tal, e tava representando o Santos, provavelmente, né, a gente não tem a informação, mas tentando negociar o Roliezer. Agora, se vai vir ou não, a gente não sabe. Lembrando que o Santos tem um grande relacionamento com o Benfica, já de histórico, né? Inclusive trouxe o Benfica para o aniversário da Vila de 100 anos. E o Benfica, um tempo atrás, estava muito interessado no Jair, hein? Então, não sei se a saída dele também pode estar envolvendo alguma troca com mais dinheiro no Jair. E bem bolado ali com o Roliezer. Por isso que vamos esperar, né? Vamos esperar. A viagem dele para lá, para Portugal, não deve ter sido também à toa só para isso, né? Eu acho que... Ele pode ter ido para a questão do Luiz Castro também, né? Que, bom... É verdade, tem isso. Vamos ver, né? Mas acho que não faz muito sentido, porque é mais o representante, né? O representante vem aqui, não sei. Isso daí realmente só foi pra colocar aí que o Júnior Bozella, ele é um assessor da presidência e tava lá, né? Então é interessante a gente citar. Agora, continuando aqui, falando do Lucas Barbosa, né? Segundo aqui a Rádio Caxias, o Fluminense entrou forte, né, na briga pelo Lucas Barbosa, e além dele, o Internacional também tá afim. Internacional esse, treinado pelo Roger Machado, que chegou a treinar o Lucas Barbosa e vem demonstrando interesse no jogador, né, que tá atualmente emprestado pro Juventude. O Santos, pelo que parece, pelo que o pessoal tá falando, não tem interesse em continuar com ele, e o Juventude não vai ter condições, né, por mais que tenha a preferência da compra, provavelmente de adquirir o jogador, Gabriel. E aí, os valores, só pra trazer os valores, o Felipe Mendonça, ele trouxe aqui que o Lucas Barbosa deve render um bom dinheiro ao Santos nessa próxima janela, que é um jornalista aí do Sport por Esporte, e o Peixe quer mais ou menos ali 4,5 milhões de euros, cerca de 27,3 milhões de reais. Então o Juventude tem prioridade aí, mas não deve exercê-la, e aí o Internacional é o favorito, segundo ele, e o Fluminense monitora aí o
o nosso Lucas Barbosa? Assim, eu vi horrores do Lucas Barbosa quando tava aqui no Santos, como vi do Yuri Alberto também, né? Eu tô achando essa história meio parecida, né? O cara do Inter comprar, ele acaba indo bem lá e o Inter vender pra uma bolada. Se eu sou o Santos, eu talvez seguraria ele pelo menos pro Paulista pra poder testar, porque ele acabou ficando na Série A, jogou bem na Série A, mesmo sendo um time de pouca expressão, ele jogou bem lá. Acho que vale testar com um novo treinador. Eu não sei, ontem a gente fez uma... Cara, não ontem a gente foi fez uma reserva pra testar. Eu penso assim, eu acho que é novo, então é isso que me pega no Lucas Barbosa. Ele tem um perfil, um jogador alto, canhoto, é novo, sabe? Eu tenho medo desse cara estourar mais pra frente e o Santos ficar por 20 milhões em cima de um atacante não é muita coisa. Hoje, no mercado de hoje, qualquer bagre vale muita grana. Mas enfim, são opiniões, né? Eu não sou fã do atleta, tá? Pelo que eu vi. Mas eu ainda tentaria mais uma vez. Ele fez 13 gols esse ano pelo... Deixa eu ver se eu até pego aqui, ó. Ele fez 13 gols com Juventude nessa temporada. E, como a gente falou aí, tem também uma equipe da Coreia do Sul também de olho nele. Esse aqui é o Guilherme Nápoles, que é setorista do Santos pela Jovem Pan. E aí, o De Olho no Peixe já falou que sobre Lucas Barbosa, o que temos é que houve consulta do Internacional pelo atacante, por enquanto apenas isso. Então, eles não confirmaram o Fluminense aí por enquanto. O De Olho no Peixe também, que é um veículo aí muito confiável do Santos. Ultimamente vem fazendo um grande trabalho e dando boas informações, né? Mas eu acho que acho que o Santos tem que analisar. A passagem do Lucas Barbosa me deu uma certa tristeza. Eu pensaria com carinho. Não sei se ele vai render tanto mais ao Santos. Realmente não é um valor tão alto. Mas tem que medir a balança ali. Ele foi um cara que foi emprestado pro Coritiba, não foi tão bem. Depois no Juventude agora realmente tá se mostrando um jogador útil, né? Mas às vezes é jogador de time pequeno, não sei. Aqui inclusive tem aqui, ó. Ele faz parte da artilharia do Juventude no século por temporada. Ele é o quarto, junto com o Leonardo Manzi, com 13 gols, né? O primeiro ali tem 23. Então, por temporada, ele tá na quarta colocação aqui no século. Isso que ainda tem mais jogos pra rolarem, né? Então, vem sendo destaque. Isso daí é inegável. Também não um baita destaque. 13 gols, não, né? Sim. Mas vem bem. Bom, por ser um moleque novo, né? Bom, enfim. São 6 no brasileiro. São 6 gols no brasileiro, também. Inclusive. Tá bem. Se o Santos vender também acho que nenhum dos dois vai ser criticáveis. Acho que o que o Santos escolher, ou seja, testar ele ou vender, acho que tá dentro do ok, né? Sim. Por isso que eu acho que é importante acertar logo com o técnico, porque esse é o tipo de coisa que vai passar na mão do treinador. Se o Luiz Castro fechar e olhar e falar assim, pô, eu gosto da característica desse cara, eu vou conseguir usar ele. Pô, às vezes o ganho técnico pra poder vender ele pra fora do país por mais dinheiro vale mais a pena. Sim. O cara olhar e falar assim, não, de fato, não dá, vende, aproveita aí, leva a barca. Sim. E segue. Bom, e agora, Gabigol, né, que a gente também falou ali no começo. O pai dele, aqui é o Marcelo Teixeira falando, né, sobre o Gabigol. O Santista pai dele, tá? O pai pediu para esperar uma resposta até dezembro. O Santos chegou um pouco atrasado, isso porque o Cruzeiro já tá ali bem acertado com ele, mas fez a proposta, está na mesa. E aí, junto com isso, tem a matéria aqui que eu vou colocar aqui rapidinho, só deixa eu mudar aqui, ó. Essa matéria aqui do Rafael Zarco, CEO do Cruzeiro, prega cautela em acerto com o Gabigol. Se não der, o mundo não vai acabar. O CEO, no caso, que é o nosso querido Alexandre Matos, né, que é conhecido por grandes contratações. Então ele confirmou aqui, negocia a contratação do atacante Gabigol do Flamengo, realizada aí nessa terça-feira, só que ele disse que trata o assunto com cautela, pois ainda não assinou com o jogador. Então não há nada assinado e por isso ele trata com cautela. E ele ainda fala aqui, ó, a gente sabe que não é só o Cruzeiro que tem interesse. Não só no Brasil aqui, como fora também. Por tudo que ele construiu de carreira, por tudo que ele representa ainda como ídolo de um dos clubes gigantescos, que é o Flamengo. A reportagem aqui do GE noticiou o acerto entre Cruzeiro e Gabigol, logo depois do título, mas ainda não há nada, né, certo aí. O Gabigol que, inclusive, pode ser que acabe, dependendo dos resultados da eleição do Flamengo, acabe ficando até no próprio Flamengo. Tem essa opção aí também, essa então, chance. Eu vi essa notícia. Assim, eu acho que vai ser uma doideira se ele acabar ficando pelo desgaste que teve, né, nessa reta final, assim. Também o fato, assim, eu gostaria de ver o Gabigol no Santos. Eu sempre fui um dos caras que, apesar de não estar tão bem, eu sempre fui um dos caras que tinha um certo, sabe, posso dizer respeito? Eu não sei, porque eu lembro muito do Gabigol, mesmo no Flamengo, no começo, antes dele jogar na Vila Belmiro naquele fatídico 2019, né, ele sempre falando muito do Santos, sempre falando, o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil, é o Santos e o Flamengo. Ele sempre botava o Santos no primeiro, e parecia até que falava, o Santos é 1000 vezes maior que o Flamengo, que é, né? Mas ele como jogador do Flamengo, ele demonstrava isso. Quando ele veio na Vila, a torcida pegou no pé dele, aí ele meio que descaralhou, mas ainda assim ele tem muito respeito pelo Santos. Mas 2 milhões, o Santos mais ou menos vai investir, o Cruzeiro quer dar 3 milhões, o Santos acho que é em torno de 2, 2,5. É muita coisa, eu acho, porque com esse valor, a gente traz uns 3, 4 jogadores de nível ok pra bom. Então, eu também acho, mas
tem que ver qual que vai ser o mercado do Santos, cara. Porque, tipo, se o Santos não conseguir trazer nenhum medalhão, é ele mesmo. É ele falam mesmo. De Dudu também, né? Tem isso daí. Não, eu prefiro o Gabigol que o Dudu. Pô, não sei. Eu vejo o Dudu... Não sei, o Gabigol, a última vez que a gente teve ele bem mesmo foi lá pra 2021. Eu tava dando uma olhada nos números dele, já faz 2, 3 anos que ele, né? Bem mais ou menos. Mas eu sei, sabe aquele tipo de jogador? Eu sei que ele tá desgastado. Então, tipo, eu tenho meio que essa mística, assim, né? Eu acho que daria certo. Agora, ele sai do Flamengo falando na entrevista, né? Que os caras apertaram a mão dele e foram, tipo, não foram macho de cumprir com a palavra. Se ele fechou com o Cruzeiro e não vai ser macho de fechar com o Cruzeiro. Aí vai ser complicado. Vai ser complicado pra ele. Então... Mas segundo o Vene Casagrande aqui, ó, eu vi esse vídeo aqui dele, o Gabigol não fica no Flamengo e ele tem um acordo aí com o Cruzeiro, como a gente já falou, mas o Santos continua insistindo. Só que segundo aqui o Vene, se tudo der certo, se ele, Gabigol, seguir com a palavra, que nem o Gabriel tá falando aqui, e o Cruzeiro seguir com a sua, o Gabigol será jogador do Cruzeiro. Então, segundo o Vene, tá muito mais próximo, né, dele ser jogador realmente do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eu espero muito uma reviravolta gigantesca, porque eu acho que seria muito, muito legal, sei lá... Eu acho que seria interessante ter o Gabigol de volta. Não sei. Eu acho que 2 milhões não vale, minha opinião. Não, mas... 2 milhões não vale, mas coisa. Eu vou ficar feliz se vir, tá? Também Cansei de fingir. Se vier. E agora, o nosso último assunto aqui, sobre Neymar, né? Neymar, que segundo esse perfil aqui que tem mais de 3 milhões de seguidores, um perfil árabe que cobre as notícias do Al Hilal, ele trouxe a notícia de um outro jornalista árabe falando que o Neymar não deve renovar o contrato com o Al Hilal. Mas há um contraponto aí que o Gabriel até falou pra mim que eu não estava sabendo, que o jornal Globo, ele acabou há 2, 3 horas atrás, fez uma matéria falando o contrário, que o Neymar deve sim renovar aí com o Al Hilal. Até a Copa do Mundo de 2026, né? Então. Segundo o jornal. Bom, a gente não sabe. E a gente tem também isso aqui, né? Que é a matéria do Merlo lá de trás, cravando o Neymar no Santos. Ou seja, a gente tem o pessoal falando que o Neymar não fica no Al Hilal, cravando que ele tá muito próximo do Santos, e outro pessoal falando que não, que ele vai ficar... O que me pega nessa cravada do Merlo é que ele fala, está tudo certo entre o Santos, maravilha, só que ele precisa rescindir com o Al Hilal. Ou seja, o ponto mais importante, ele tá sem clube, que não tá. Não, então, mas essa informação do Merlo... O Santos já tá fechado, então isso também então, se ele está fechado com o Santos, não há sentido dele renovar com o Al Hilal, porque o contrato dele com o Al Hilal, pra quem não sabe, vai até 30 de junho de 2025, meio de ano ali. E a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato. Então não há sentido, se ele realmente estiver fechado com o Santos, dele renovar. Teve boatos que ele renovaria com o Al Hilal para ser emprestado com o Santos, que eu acho maluquice, eu acho que então, não aconteceria. Eu acho que esse não é um dos piores modelos pro Santos, é esse. De fechar com ele e ele vir pro emprestado, porque a ideia do Neymar é que a gente consiga usufruir dele como um jogador, além da mídia e tudo, né? Eu acho que ele tem que vir para poder ficar e construir um projeto no Santos, sabe? Essa ideia de fechar com o Al Hilal, vir pra cá pro empréstimo, só pra poder te falar que voltou. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer ele vai voltar pra lá, ou ele vai pro Flamengo, ou ele vai pra MLS, enfim. Eu acho que essa pra mim é o pior dos modelos. Torço pro Melo tá certo, torço pro Neymar, se não residir em janeiro, que ele venha no meio do ano, mas renovar com o Al Hilal, eu espero que não, pra ser sincero. Inclusive, até melhor pra ele na questão esportivamente, né? Jogar num futebol brasileiro, por mais que a Liga Árabe está lá cheia de craques e tudo mais, pelo amor de Deus, o nível é totalmente diferente. Os caras lá jogam sem vontade nenhuma, aposentado tudo. E o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, que foi bem presente aí nesse dia, falando bastante, ele confirmou que tem uma reunião aí, né, com o pai do Neymar, e fala aí também do Gabigol. Ele pediu cautela com relação ao retorno do Neymar, e ele também comentou aí sobre a proposta feita pelo atacante, que a gente já fez, né, que a gente já falou ali, que ele falou que tá feita a proposta, e o pai do Gabigol pediu pra esperar até dezembro. Então aqui, o Gabigol tá de fato esperando a eleição do Flamengo, né? Parece muito. Isso também é muito complicado, porque isso também isso tá parecendo também um jogo de... Principalmente tirar os caras Cruzeiro, que estão lá né? do Flamengo pra poder renovar. Então, se for pra entrar nesse leilão aí também, se eu sou o Santos, sai fora. Sabe? Marcelo Teixeira sobre o Neymar. Evito falar sobre Neymar, porque é um tema que mexe demais com o mundo, né? E com o coração também do torcedor santista. Vamos aguardar o desfecho. O Santos não tem interferência no processo, em tudo isso que está acontecendo. Aí ele disse, né, em relação à possível rescisão do Neymar. A conversa com ele, pai de Neymar, não é apenas pelo interesse na contratação do Neymar, conversamos sobre várias coisas. Um exemplo é o Cauã Basile, que renovou e é representado pelo pai do Neymar, né? Inclusive, suba Cauã Basile, já venha jogar junto com o Neymar. Cara, moleque com 13 anos, já venha. Conversamos sobre vários assuntos, não exclusivamente sobre o Neymar, mas teve, né, a conversa aí também sobre o Neymar. E aí também ele respondeu sobre o Gabigol. E aí, Gabriel, qual o seu feeling, né, sobre Neymar vem ou não vem, será? Cara, é muito difícil, mano. Muito difícil.
cara, é uma parada tão surreal, né? Acho que no dia que acontecer vai ser uma coisa tão... É um momento que a gente já espera desde aquele dia que ele se despediu do Santos lá. A gente sempre sonhou com essa volta, mesmo com todos... que a gente cresceu na era dele, né? A gente Foi mágico, foi mágico. Eu sou santista antes do Neymar, você também, mas tipo assim, a gente fortaleceu, né? Viu nosso auge de entender futebol foi com o auge dele, então, porra, é muito foda, né? A gente cresceu vendo ele, né? Então muito marcante. É lógico. E assim, aquele afastamento que ele teve com o Santos machucou e tudo, eu imaginei que talvez não fosse voltar mais. E aí acabou próximo de novo, essa esperança. Cara, não tinha que acontecer, eu vou ficar maluco. Então, eu torço muito pra que ele venha, seja no janeiro, seja no meio do ano. Eu só quero que venha mesmo, cara, porque vai ser muito duro ver ele com outra camisa aqui no Brasil, que não seja do Santos. Bom, então foram essas aí as notícias de hoje do Santos. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E aqui do lado, ó, a gente tem um vídeo muito da hora falando quem a gente acha que deve vir jogar com o Neymar em 2025 e quem não deve vir. Isso, claro, se o Neymar vier, mas a gente tá torcendo muito. Então é isso daí, falou!